tarde, boa noite. Mas, depois desse longo período aí de greve, apenas para a gente falar algo aí sobre o nosso cronograma. Não sei quantos de vocês ficaram, talvez 2 ou 3. Então vamos com esses 2 ou 3 até o final do semestre, aí vamos terminar esse semestre. Então, a greve iniciou dia 6/5, então eu tenho pendente com vocês o dia 11/5, o dia 18/5 e o dia 25/5. 25 foi ontem, tá? A aula de hoje, referente a Montesquieu, é a aula de recuperação, é a aula onde nós vamos tentar recuperar aquela oportunidade do dia 11/5, tá? Então eu coloquei lá no AVA, 11/5, que é a aula de hoje em Montesquieu. Para aqueles que ficaram, é extremamente importante que vocês façam acesso no AVA diariamente, tá? Para comprovar diariamente, eu digo, nos dias que tem aula, tá? Não sei outras aulas que vocês vão ter, tá? Eu respondo pela minha disciplina, não pela disciplina dos outros. Mas no dia que vocês têm a minha aula, eu exijo que vocês entrem no AVA, façam a presença eletrônica via AVA, tá? Isso é extremamente importante. Beleza, então vamos retomar. Agora para a V2, pelos meus cálculos, ficou John Locke, Rousseau e agora Montesquieu, tá? Então vamos falar do nosso amigo Montesquieu. Eu encaminhei para vocês o material escrito, né? Provavelmente vocês já deram uma olhada. E vamos agora falar um pouco sobre Montesquieu. Na medida do possível, eu vou fazendo as videoaulas, tá, pessoal? Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as videoaulas. Agora a gente está aos 45 do segundo tempo e agora fazer o que é possível, tá? Eu garanto que eu vou indexar para vocês no AVA as aulas escritas. As videoaulas, não contem sempre com elas, tá? Eu vou tentando fazer, mas eu tô com muitos problemas de internet, muita queda, então isso se torna muito difícil a consecução das aulas, das videoaulas. Fica assim, muito trabalhoso, extremamente trabalhoso, tá? Então, mas a parte escrita eu vou indexar e aí é com vocês, né? Cada um por si. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Então, vamos falar de Montesquieu. Montesquieu é um autor muito famoso, provavelmente vocês já ouviram falar de Montesquieu no ensino médio, tá? Principalmente porque ele é reconhecidamente, talvez, o chamado pai da teoria da separação de poderes. Então, sempre quando se vê em qualquer jornaleco, em qualquer matéria de qualquer coisa que envolva a tal da separação de poderes, alguém invoca o santo nome de Montesquieu. Montesquieu criou a separação de poderes. Então ele é um autor muito famoso, em grande parte por esse aspecto da teoria dele, tá? Mas Montesquieu não é somente a separação de poderes. Ele tem uma obra teórica e até uma obra literária bem extensa, bem substancial, e a separação de poderes é mais um ponto dentro da obra política dele. Talvez quando ele fez e disse sobre a separação de poderes, ele nem imaginava a tamanha repercussão que isso surgiria para toda a teoria política, tá? Então a ideia da nossa aula é falar um pouco sobre Montesquieu e, obviamente, centralizar na questão da teoria da separação de poderes, beleza? Mas eu não vou ficar só na separação de poderes, vou tentar trazer algumas coisas a mais do pensamento político de Montesquieu, que é muito rico, tá? Então vamos lá, antes de entrar ali na primeira parte, uma breve biografia, tá? Isso aqui tá naquele material que eu passei para vocês lá no início do ano. Eu enviei para o representante de turma uma série de calhamaço de textos, tá? Ele provavelmente passou isso para vocês. Isso foi escaneado, e lá tem um dos capítulos que é sobre Montesquieu.
Então eu recomendo que vocês também, além das minhas aulas, leiam esse material que foi enviado lá. E lá tem uma brevíssima biografia de Montesquieu. Montesquieu, ele nasceu numa região da França, que é a região de Bordeaux, tá? Ele vem de uma família abastada, a formação dele é uma formação jurídica, ele inclusive exerce por algum tempo a profissão jurídica, tá? Acredito eu que uma função de advogado ou alguma função no governo, não sei bem ao certo, mas ele tem essa formação jurídica, exerce por um tempo a formação jurídica, porém ele foi um cara extremamente inteligente, ele casou bem. Sim, por volta ali do ano de 1715, ele casa e recebe um bom dote por conta desse casamento. E em razão disso, ele consegue ter uma folga, uma suficiência financeira para, de certa forma, deixar um pouco de lado o trabalho jurídico dele e se dedicar para as coisas que ele realmente gostava, que era o estudo. Tá? E Montesquieu segue uma linha de estudo muito interessante, inclusive um autor chamado Raymond Aron, que é um sociólogo, ele diz que talvez o primeiro sociólogo que surgiu antes mesmo de Auguste Comte foi Montesquieu, porque Montesquieu, uma das características, uma das metodologias do Montesquieu foi viajar para vários países, como ele tinha recebido esse dote, ele teve uma suficiência financeira, a ideia então dele foi viajar, conhecer vários países, e a partir dessas viagens, desses conhecimentos desses países, desenvolver teorias descrevendo aquelas realidades, apontando as curiosidades dentro dessas realidades diferentes. Então, ele acaba conhecendo viagens por várias viagens, a Itália, a Hungria, Turquia, e principalmente a Inglaterra. A teoria da separação dos poderes nasce justamente de uma viagem acadêmica dessa, de Montesquieu, onde ele vai investigar sobre o sistema político inglês. E é ali que ele vai tirar a sacada da separação de poderes. Então, nós mortais viajamos para as praias, para os lugares para fazer turismo, para comer, né? E até outras coisas mais soturnas. O Montesquieu não, como um grande intelectual de sua época, ele viajava para essas épocas para conhecer melhor as tradições, as culturas e as estruturas políticas e sociais dessas épocas, utilizando essa metodologia que para Raymond Aron seria uma metodologia que se aproximaria muito de uma sociologia, beleza? É isso então vamos falar um pouco sobre a teoria política dele, tá? Ele escreveu várias obras, basicamente três que a gente destaca, são as Cartas Persas, que é um texto de literatura, ele teve obras literárias. Em 1734 ele escreve Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência. Olha aí, mais uma vez, os romanos como objeto de estudo. Tá? Maquiavel fez também essa empreitada. E por fim, acho que a obra mais importante, mais representativa dele, de 1748, é o famoso livro O Espírito das Leis. Não tem nada a ver com kardecismo, não tem nada a ver com espiritismo, beleza? Muito embora o nome tenha esse nome aí meio que mítico e misterioso, o Espírito das Leis, tá? O que eu vou falar hoje com vocês está no livro O Espírito das Leis, tá? É um livro denso, é um livro extenso. Obviamente não dá para a gente ver, talvez nem um quinto de toda essa obra. Então nós vamos pescar, nós vamos identificar ali aquilo que é mais importante. Como eu já disse, a separação de poderes é um dos temas mais relevantes, mas vamos tentar falar um pouco mais sobre a teoria de Montesquieu. Penso eu que ele também é um autor bem importante dentro do aspecto e dentro da filosofia do direito, tá? Então, nessa primeira parte da aula sobre Montesquieu, nós vamos adentrar um pouco mais numa perspectiva mais de filosofia do direito, onde nós vamos examinar a teoria das leis, e numa segunda parte a gente entra mais numa perspectiva de
ciência política, né? E aí falando sobre a separação de poderes, beleza? Feito então esse vídeo introito, eu vou interromper aqui agora.